Olá pessoal, vocês provavelmente se lembram de um famoso desenho animado infantil chamado Em Busca do Vale Encantado, no qual pequenos amigos dinossauros iam atrás de um vale encantado depois de um grande terremoto. Na antiguidade, esses desastres naturais ocorriam com muito mais frequência do que hoje em dia, e em algum momento eles acabaram completamente com todos os répteis gigantes. Isso aconteceu há 66 milhões de anos, no final do chamado período Cretáceo. Foi então que os dinossauros, assim como os répteis marinhos e os lagartos voadores, desapareceram completamente da face da Terra. Você sabe o que aconteceu depois que eles foram extintos? Se não sabe, você está no lugar certo. Hoje vamos descobrir, vamos lá! Na verdade, a causa exata desse desastre ainda é um motivo de intenso debate entre os cientistas. De acordo com a teoria mais difundida, a extinção em massa dos répteis gigantes foi desencadeada pela queda de um enorme asteroide ou cometa em algum lugar nas proximidades da península de Yucatán, no México. O que levou os cientistas a essa conclusão? Bem, o que acontece é que a época aproximada da extinção dos dinossauros e de outras espécies que existiam naquele momento coincide com o período de formação da enorme cratera Chicxulub na região onde é o México atualmente. Os geólogos dizem que ela surgiu depois da queda de um corpo celeste com um diâmetro de 10 a 15 quilômetros. Segundo os cientistas, a energia de impacto foi de cerca de 100 mil gigatoneladas de TNT. Para comparação, o maior dispositivo termonuclear do mundo tinha 2 milhões de vezes menos energia. Além disso, a queda do meteorito também provocou um tsunami com ondas de até 100 metros de altura. É fácil imaginar que o grau de destruição de tal golpe foi absolutamente colossal. O que aconteceu? Bem, em primeiro lugar, além do enorme tsunami que varreu tudo em seu caminho, a superfície da Terra foi atingida por uma potente onda de choque de alta temperatura. Ela, por sua vez, causou incêndios graves em diferentes partes do mundo, o que levou à liberação de grandes volumes de monóxido de carbono e fuligem na atmosfera. Além de fazerem mal para os organismos vivos, essas substâncias também cobriram a superfície do planeta com uma densa nuvem de poeira por vários anos. Assim, após a queda do asteroide, toda a Terra se viu em condições semelhantes a um hipotético inverno nuclear, sem luz e sem oxigênio. Há alguns anos, os cientistas provaram que o local do impacto do asteroide influenciou bastante a escala da destruição que ele causou. O problema é que ele caiu em um lugar muito infeliz, que continha muitos hidrocarbonetos. É por isso que surgiu tanta fuligem no ar. Talvez, se ele tivesse caído em outra área da Terra, os dinossauros teriam vivido mais alguns milhões de anos e a evolução teria ocorrido de uma maneira completamente diferente. No entanto, a versão da extinção dos dinossauros por causa de um asteroide está longe de ser a única, embora seja a mais popular. Entre outras teorias, podemos mencionar a de um fluxo incrivelmente grande de magma dos vulcões, o extermínio dos enormes répteis pelos novos mamíferos predadores, uma alteração acentuada no campo magnético da Terra, entre muitas outras coisas. Nas pesquisas mais recentes dos cientistas britânicos da Universidade de Reading, o asteroide está diretamente relacionado à extinção dos dinossauros, mas não teve um papel principal nela. A verdade, segundo os autores desta teoria, é que quando ele caiu na Terra, os dinossauros já estavam a caminho da extinção, devido à divisão do supercontinente, às mudanças climáticas e à competição com outros animais. Seja como for, as discussões na comunidade científica provavelmente continuarão existindo por décadas, mas elas não são o tema principal do nosso vídeo de hoje. Na verdade, estamos interessados no que aconteceu na Terra logo após a extinção dos dinossauros. E graças a uma recente descoberta dos arqueólogos Tyler Lyson e Ian Miller dos Estados Unidos, restaurar a cronologia antiga tornou-se muito mais fácil. Em 2014, quando os cientistas visitaram o sítio arqueológico de antigos fósseis de Coral Bluffs, no Colorado, pela primeira vez, eles não ficaram impressionados. Mesmo sem encontrar nada de fundamentalmente novo por lá, os pesquisadores decidiram voltar depois de alguns meses. Foi então que eles fizeram uma descoberta histórica. Miller e Lyson descobriram que nesses locais havia uma sequência única de restos de vários animais e plantas que existiram na Terra somente durante o primeiro milhão de anos após a morte dos dinossauros.
dinossauros. O ponto principal é que, em vez de procurar por esqueletos, os cientistas precisavam prestar mais atenção às chamadas concreções. Este é o nome dos aglomerados de rochas que podem se formar em torno de materiais orgânicos, incluindo ossos. Quando Lyson e Miller voltaram sua atenção para essas formações geológicas, as coisas começaram a fazer sentido. Os cientistas encontraram crânios inteiros e, em alguns casos, esqueletos de mamíferos e, ao lado deles, plantas fossilizadas. Os pesquisadores descobriram cerca de 7.000 fósseis que estavam logicamente organizados em ordem cronológica. As camadas de cinza de vulcões próximos encontradas pelos cientistas tiveram um grande papel nisso. Isso porque as cinzas vulcânicas contêm materiais radioativos que registram para sempre a mudança nos campos magnéticos da Terra. É como um pendrive com informações. Ou seja, aquela descoberta tornou-se algo como um relógio natural para os cientistas. Foi este relógio que contou aos geólogos sobre as rápidas mudanças que ocorreram no ecossistema após a queda do asteroide há 66 milhões de anos. Como esperado, nos primeiros milhões de anos o planeta ficou apenas se recuperando do desastre que teve que suportar. Não é de surpreender, afinal cerca de 75% de toda a fauna e 50% de toda a flora morreram, mas elas se recuperaram de uma maneira surpreendentemente rápida. É claro que no começo no planeta viviam plantas e animais bastante primitivos. No entanto, logo a flora começou a se tornar cada vez mais diversificada, enquanto os pequenos mamíferos que sobreviveram na Terra começaram a aumentar lentamente de tamanho depois do desenvolvimento das plantas. Aqui está um exemplo de quão significativa e rapidamente as populações de mamíferos mudaram naquele período. Sabe-se que depois da queda do asteroide e da catástrofe subsequente, sobreviveram apenas pequenos animais, cujo peso não passava de meio quilo, mas os fósseis encontrados por Miller e Lyson permitiram determinar que 100 mil anos mais tarde, mamíferos do tamanho de guaxininins começaram a aparecer na Terra, ou seja, animais cujo peso era de 5 a 6 quilos. Enquanto isso, as samambaias se transformaram em palmeiras. No final dos próximos 200 mil anos, convencionalmente chamado de período das palmeiras, começaram a aparecer nogueiras no nosso planeta. A diversidade de mamíferos na Terra, enquanto isso, triplicou. Apareceram espécies cuja dieta se baseavam justamente nos frutos das plantas com núcleo comestível. O peso de alguns animais que surgiram nessa época já atingia os 25 quilos. 700 mil anos após a grande extinção, já existiam na Terra leguminosas, conhecidas pelo seu alto teor de proteínas. E isso, por sua vez, influenciou o desenvolvimento da fauna, fazendo com que mamíferos com pesos de até 50 quilos aparecessem no mundo. Lembrando, isso é 100 vezes mais que o peso do maior animal que sobreviveu à queda do asteroide. Um dos exemplos mais impressionantes desses animais foi o Andrewsarchus, um mamífero predador semelhante a um lobo ou um urso, sem garras, mas com cascos. O que aconteceu com o clima? Graças aos muitos fósseis encontrados, os cientistas conseguiram descobrir mais sobre isso também. Eles dividiram a recuperação após o desastre em 3 períodos climáticos, que coincidem com as mudanças na flora e na fauna descritas acima. Segundo os cientistas, em cada um desses períodos a temperatura da atmosfera se aqueceu em cerca de 5 graus Celsius. Quanto mais alta ela se tornava, mais desenvolvidas e diversas se tornavam as plantas e os animais que habitavam o planeta. O que este estudo nos diz? Bem, em primeiro lugar, ele prova que a extinção dos dinossauros foi realmente causada basicamente pela queda de um corpo celeste e recria em detalhes a cronologia do renascimento do mundo após esse desastre. Obviamente é preciso entender que essas descobertas estão relacionadas a uma área geográfica específica e não dão uma imagem completa do desenvolvimento de todo o planeta. Em segundo lugar, os cientistas chegaram à conclusão de que a extinção de um grande número de animais, principalmente dos dinossauros, teve um efeito positivo na diversidade biológica. Se não fosse o desastre com o asteroide, talvez nosso planeta nunca tivesse se tornado o lar de tantos mamíferos diferentes. Apenas 100 mil anos após a queda do asteroide, o número de espécies vegetais e animais na Terra era tão grande quanto antes. Após 300 mil anos, a diversidade tornou-se muito maior do que antes do desastre. E após 700 anos, espécies completamente novas de animais apareceram. No entanto, é importante fazer uma ressalva aqui. Estamos falando da diversidade de espécies. Quanto ao seu tamanho, os mamíferos levaram um pouco mais de 10 milhões de anos após a queda do asteroide para finalmente chegarem ao tamanho de um bisonte moderno ou dos antílopes. E finalmente, em terceiro
lugar, o estudo deixa uma mensagem importante para nós, os humanos modernos. Sim, no entendimento dos geólogos, 1 milhão de anos não é tanto tempo, mas no entendimento de uma pessoa comum é uma eternidade. Isso não deve ser esquecido quando se fala de ecologia e de mudança climática. A natureza realmente possui uma enorme habilidade de autorregeneração, mas esses processos levam centenas de milhares de anos e custam o extermínio de milhões de espécies diferentes. Será que é melhor tentar garantir que isso não aconteça novamente? Sabemos que, ao longo de sua história, a Terra sofreu 5 extinções em massa. Segundo muitos cientistas, a sexta já chegou e está acontecendo agora, diante de nossos olhos. Vários anos atrás, um grupo internacional de biólogos conseguiu provar esse fato. E, como você deve ter adivinhado, essa extinção não ocorre devido a fenômenos naturais incomuns, como aconteceu antes, mas por causa da atividade humana. Aqui está uma ilustração clara para você. Antes que o homem moderno aparecesse na Terra, cerca de 2 espécies de mamíferos desapareciam do mundo a cada 100 anos. No século XX, quando as pessoas começaram a desenvolver ativamente a indústria, esse número aumentou para 114 vezes. Os cientistas afirmam que o ritmo de extinção de animais nos últimos 200 anos